13h21, Povo na TV de volta. E olha só, eu não voltei sozinho não, voltei com o Luiz Armando, nos bastidores da política aqui. E Luiz, a gente não está sozinho também não, tem mais convidados, não é isso? Pois é, nós trouxemos aqui hoje o professor Nili, né, que foi foi eleito, né, no domingo, no segundo turno, na presidência regional do Partido dos Trabalhadores no estado do Tocantins, né. Então, a liderança nova que está chegando agora no PT, né, ou seja, a militância deu uma sacudida aí no PT, né? Aliás, pelo menos parece que deu uma sacudida aí no PT, e o professor Nili foi eleito aí com 63% dos votos, né. Boa tarde, professor Nili, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Júnior. E boa tarde aos amigos espectadores da SBT que nos assistem em todo o Tocantins. Agora, professor, o que o petista... Porque a gente vem de várias situações do PT, disse que o PT é aliado do governo, disse que tem parte do PT que não é. O que pode se esperar dessa nova diretoria do Partido dos Trabalhadores quanto a essa engenharia política estadual e os princípios do PT, né, o estatuto do PT, a filosofia do PT, a partir de agora? Bom, Luiz, o que a militância e, sobretudo, a sociedade tocantinense pode esperar do PT? Vai ter um partido que vai trabalhar de forma coesa, vai ser um partido em que vai se organizar nos seus fóruns democráticos. Nós vamos ter um encontro estadual, agora em setembro, depois imposta a nova direção eleita, o encontro estadual vai decidir se o partido participa, continua participando do governo Wanderlei Barbosa ou não. Meu posicionamento é para não participar, mas isso vai ser decidido democraticamente pelo partido. Espero que no encontro, acredito que a gente seja majoritário, o partido deve sair do governo Wanderlei. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um levantamento diagnóstico dos problemas do Tocantins, reunir os diretórios, realizar encontros macro e micro-regionais, porque nós estamos num estado que tem produzido rico, não tem produzido riqueza. Nós temos uma fome crônica, nós temos problemas de logística, não conseguimos agregar valor à produção, não conseguimos garantir a soberania alimentar, mesmo produzindo tanta comida. Então nós temos uma série de problemas no nosso estado e o PT vai apresentar à sociedade tocantinense um projeto político para que em 2026 a gente apresente nesse projeto político a candidatura petista ao governo do estado de Tocantins. Agora, professor, o senhor disse aí da participação do PT no governo do republicano de Wanderlei Barbosa. E vocês agora o senhor está explicando aí que haverá uma consulta, né, para saber se desembarca ou não do governo. Esse embarque, né, o petismo, os petistas, o partido foi consultado para decidir se participaria do governo Wanderlei ou não? Não teve diálogo, mas isso é passado. Teve uns problemas de condução, eu discordo da forma como foi feita, porque o PT não tem que entrar no governo por entrar no governo. Se a gente for entrar em qualquer governo, em qualquer composição, é para apresentar um projeto político que melhore a vida das pessoas. Esse negócio de entrar por entrar é carguismo, isso não combina com o PT. É isso que faz o PT ser tão diferente dos demais partidos. Não tem nenhum partido, Luiz e Júnior, que teve a mobilização que o PT tem para eleger seus dirigentes. Foram mais de 500 mil petistas no Brasil inteiro, mais de 3 mil no Tocantins, mobilizados em 78 diretórios. Não tem outro partido que tem mais diretório. Os partidos da direita e do centrão geralmente têm comissão provisória municipal e estadual, porque são partidos cartoriais que têm dono. O PT não. O PT é instrumento de luta da classe trabalhadora. O PT é instrumento de luta do povo tocantinense. Agora, professor, nós estamos aí há um ano das convenções partidárias, né? Há um ano e pouco das eleições, né? Mas você disse que o passado é passado, mas tem umas coisas que seriam interessantes se colocar em pauta para se analisar o futuro, né? Na eleição de 2022, né, o presidente Lula foi eleito, teve maioria dos votos no estado do Tocantins. Não foi. Aliás, o PT tem um histórico das eleições majoritárias presidenciais nacionais, o PT vencer as eleições no estado. No entanto, esse desempenho ele não é transferido para os cargos proporcionais, para deputados federais, estaduais. O que o senhor acha que pode se fazer para que esse desempenho do Lula, de Dilma, de Haddad, né, no estado, ele passe realmente para se transformar em instrumento político aí
na Assembleia e na Câmara dos Deputados em favor do partido e do Estado? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer para diminuir esse ato entre a votação do presidente Lula e as votações do PT é sair dessa submissão em relação a um governo de direita, um governo que não tem um projeto definido para o Estado. O Estado está à deriva, a gente não vê, por que o Tocantins está se vocacionando? Então a gente vai apresentar um projeto para vocacionamento do Estado, em que discuta agricultura, discuta o agronegócio, agricultura familiar, transporte, tecnologia, educação, saúde. Então, apresentando um projeto político, a gente consegue mobilizar candidaturas. A gente também tem uma dificuldade estrutural, e já não é mais a esquerda, não. É a democracia. Os democratas do mundo inteiro, os liberais, todas as pessoas que têm um valor comprometido com o regime democrático, têm enfrentado uma dificuldade de comunicação. A extrema-direita tomou conta da narrativa e coisas absurdas são ditas e as pessoas acreditam. Como, por exemplo, não vacinar. A poliomielite está voltando, o sarampo está voltando, em razão do que foi o governo Bolsonaro. Um governo negacionista que atacou a ciência, que atacou a cultura, que atacou a educação. Mas a extrema-direita conseguiu ter um vetor de comunicação que alcança, vendendo os maiores absurdos. Então, se do mesmo jeito que existem estratégias de comunicação que levam ao convencimento das piores mentiras, a gente tem que ter a habilidade de levar a verdade, de levar a formação política. E aí nós queremos fazer uma renovação da política de comunicação do PT. Eu sou um entusiasta da comunicação, do marketing, do diálogo. Então nós temos que refletir sobre as formas de comunicar. Mas, professor, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma história no Estado muito vitoriosa. Já teve época em que o Partido dos Trabalhadores teve mais de 10 prefeitos municipais, né? E hoje tem 2 ou 3, né, prefeitos, 3 prefeitos municipais. Parece precisa de uma renovação, eu acho que isso o senhor pode iniciar esse processo de renovação. Por exemplo, eu coloco muito o referencial de 2022, que é o mais próximo. Em 2022, o PT tinha um candidato ao governo, que é o ex-deputado Paulo Mourão, né, um político muito competente, foi presidente, deputado federal por vários mandatos, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, aquela coisa toda. Então, é um político que conhece o Estado. E o deputado Paulo Mourão teve menos dinheiro, menos recurso de fundo eleitoral para governo do que os candidatos para deputado federal. Ou seja, então, não seria uma contradição essa estratégia do PT que quer mudar a política no Estado, definir uma estratégia de não privilegiar um governador e privilegiar o deputado federal, seria privilegiar Brasília, porque deputado federal vai mexer na política nacional, né? Nós temos como foco prioritário o PT como um todo aumentar a representação parlamentar. Para o presidente Lula não continuar sequestrado pelo Centrão. Porque nós estamos vivendo um outro golpe no Brasil. Não tivemos o golpe militar em 64, tivemos o golpe parlamentar em 2016 e agora a gente está vivendo o golpe do sequestro da agenda política. O Brasil está vivendo um parlamentarismo orçamentário, em que o poder está todo concentrado no legislativo, até por meio das emendas impositivas, em que transformou o deputado e senador em mini-prefeito, só que sem uma Câmara de Vereadores para fiscalizá-lo. Então, nós temos um compromisso de aumentar a representação parlamentar. E, agora, presidente eleito do PT, fui apoiador do Edinho, que é o presidente nacional eleito, eu acho que nós vamos ter condição de melhor dialogar com a direção nacional. A direção nacional do PT tem uma sensibilidade hoje maior com os estados da região norte. Porque, até matematicamente falando, é muito mais proveitoso politicamente eleger um deputado federal no Tocantins e até em termos de custos de campanha mais barato do que eleger um vereador em São Paulo. Então, nós vamos ter aí um diálogo melhor com a direção nacional para fortalecer o PT e fazer um projeto de construção coletiva com os segmentos da classe trabalhadora, com os empresários, com o setor produtivo, com todos os setores. O professor, você andou pelo Estado várias vezes aí, nessa campanha, né? Nessa campanha a presidente. E no Estado, e o partido aí deve definir se vai ter candidato, né, na chapa majoritária, na proporcional, né? O senhor falou aí que vai ter o Congresso, né? O ano que vem tem convenções, aquela coisa toda, né? Para definir essas candidaturas. Hoje, nós temos três candidaturas colocadas aí no ambiente político. Nós temos
do deputado Amélio Caires, da deputada federal, senadora Dorinha Seabra, e do vice-governador Laurez Moreira, né? Então são PDT, um é o PDT, e dois é um PL e o B, que são dois partidos do campo bolsonarista, né? Campo da direita, né? O B o BPP e os republicanos, né? Do campo da direita. O PT, pelo que o senhor andou pelo interior do estado, o PT descartaria a aproximação com algum desses grupos em função desse componente ideológico? A pergunta que eu faço é uma pergunta de reflexão. Qual que é a diferença objetiva? O que difere a senadora Dorinha, o presidente da Assembleia Amélio Caires e o vice-governador Laurez? Qual que é a diferença? O que tem de projeto discutido? Qual que é a diferença do projeto de um para o de outro? Quais são os projetos que estão sendo discutidos, se não um rearranjo de grupos e das organizações paroquiais em que marca a política do nosso Estado e do nosso país, em muitos lugares também. Então é essa a diferença que o PT vai apresentar. O PT vai construir um projeto político em que vamos enfrentar os problemas estruturantes do Tocantins, apresentar como resolver, vencer a lógica do parlamentarismo orçamentário e discutir um projeto de futuro. A gente tem que pensar num governo, num mandato de 4 anos, mas criando as sementes de um projeto duradouro de desenvolvimento. Então, objetivamente falando, eu não consigo enxergar diferença nenhuma entre os 3 postulantes aí ao Palácio Araguaia. Mas até esse exato momento, até a eleição do senhor, o PT, de certo modo, aceitava essa política, né? O PT integrando o governo. É por isso que eu tive 63% dos votos pela oposição. Mas não é unanimidade. Mas não é unanimidade, né? Não é unanimidade, graças a Deus que não. É isso que faz a riqueza do PT. Você não enxerga em lugar nenhum da política partidária esse nível de discussão. Tem gente que defende o apoio, eu respeito as opiniões. Tem gente que defende o apoio, tem gente que defende que tem governo. A maioria defende que não. Então nós vamos apresentar um projeto político. Agora, o que todos igualmente dentro do PT defendem é a melhoria de vida da classe trabalhadora. Haveria possibilidade desse Congresso, o senhor acha que essa questão pode ser colocada ou não, de uma determinação do partido para os integrantes do partido que estão com cargo de confiança, tem até secretário, né, do partido, deixem os cargos ou vai ficar nesse negócio? Não, o partido não apoia, mas deixa o secretário lá. Não vai ter essa possibilidade. Se o partido está na oposição, não tem como ser membro do PT e estar no governo. O código de ética, o código de disciplina vai voltar a funcionar. Não tem essa bagunça mais. Não, eu estou porque é indicação pessoal, estou por conta. Beleza, se é indicação pessoal, viva a sua personalidade, mas não misture a pessoa com a instituição do PT. Então, o PT... Ele vai ter que escolher ou o PT ou o cargo. Exato. O professor, e agora, só que o PT hoje, ele faz parte de uma federação até o próximo ano, né? A gente sabe que a federação ela não tem prazo para terminar. Ela tem prazo indeterminado, né? Ela pode ser diluída em 4 anos, mas ela não tem prazo, é indeterminado, né? Então, nacionalmente, o PT tem uma federação com o PCdoB e o PV, né? Os 2 partidos são da base, hoje são da base do republicano, do governo, do governador Vanderlei Barbosa. O que vocês pensam sobre esse assunto? Isso é decidido pela instância nacional, mas enquanto agora vou assumir a presidência do partido, eu tenho uma resistência à federação como está posta. Por um motivo, e vou até usar a frase do senador Humberto Costa, presidente nacional do PT. Tem que demandar mais esforço também dos nossos companheiros. Os camaradas do PCdoB são nossos parceiros históricos de luta. Aqui no Tocantins temos uma especificidade, né? Mas o diálogo que eu tenho com o PCdoB aqui é um diálogo muito bom. Quero entrar em contato também já com os companheiros e companheiras do Partido Verde para a gente ter uma postura em que seja mais uniforme e homogênea do campo político, já que somos uma federação. A gente não pode se comportar na política com essa fluidez que marca os partidos de aluguel. Então, se nós temos uma federação, estamos na base do presidente Lula, a gente tem que ter um horizonte mais adequado. Os companheiros do PCdoB, eu tenho um diálogo muito próximo, sou amigo pessoal de quase todos da direção
estadual do PCdoB e quero estreitar essa relação política com o PV para a gente superar essas Deixa eu dificuldades. entender. Deixa eu entender. O senhor está propondo o seguinte, que, na verdade, o PT tem um projeto próprio, né? Projeto próprio, no Estado e no Brasil, né? E o PV e o PCdoB têm os seus projetos. Então, só que o PV tem uma deputada estadual, né? E o PCdoB tem também um deputado estadual, que são os presidentes dos partidos, né? Como ficaria um arranjo político desse se o PT decidir no Estado ser oposição ao governo Wanderlei Barbosa, que foi defendido nos palanques pelo PCdoB e PV, quando o PT tinha o seu próprio candidato, o candidato da federação? Essas contradições os companheiros do PV e do PCdoB que devem enfrentar, né? Eu não posso responder aí por eles, Luiz, mas eu espero que o diálogo esteja aberto para a gente poder recuperar essas questões que ficaram do passado, que geram e transmitem à sociedade uma certa incoerência política. Eu acho que é importante a gente rever as condutas. E a federação que o PT faz parte, o PT e o PCdoB, vai ser revista até abril do ano que vem, né? Então existe inclusive a possibilidade da federação não persistir. Então tem muitos cenários a se desenvolver. Mas enquanto isso, o PT, enquanto partido autônomo, vai trabalhar na confecção de um projeto político diferente do que tem sido feito aqui no Estado, que na verdade é um governo que não tem projeto, inclusive. O senhor, que andou pelo Estado inteiro, a militância quer um candidato ao governo? Quer. A militância do PT quer, mas não é só isso. Os petistas que estão no exílio querem voltar para o PT. Temos muitos petistas em outros partidos por conta de questão conjuntural. Questão conjuntural. E a gente vai conseguir resgatar e trazer de volta para o nosso partido. Filho, você foi candidato ali da oposição, né? E eu queria saber como está a sua relação agora que você ganhou realmente as eleições, como está a sua relação com o Zé Roberto? Não tive a oportunidade ainda de conversar com o deputado Zé Roberto, não me ligou. O Diego, que foi o candidato que me apoiou, me mandou mensagem, estendendo a mão aí, chamando ao diálogo. Nós somos todos petistas. Sim. E para os fascistas, os nossos pescoços são iguais. Então, assim, a extrema-direita odeia igualmente o Zé Roberto, como odeia todos aqueles que têm compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com o combate à fome. Então, o diálogo vai estar sempre aberto, a gente vai estar no mesmo partido e temos que reeleger o presidente Lula em 2026. Você acha que vai ter ainda essa polarização, vai continuar essa polarização do o campo bolsonarista com o campo petista? Você acha que não pode surgir uma terceira via? Olha, Luiz, o Brasil está sob guerra comercial do presidente Trump, que está chantageando com a economia nacional para tentar salvar da cadeia um criminoso, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que agora o povo brasileiro tem a clara noção de ver quem é patriota. Patriota não bate continência para a bandeira estadunidense. Patriota não fala Brasil com Z. E patriota coloca os interesses do nosso país em primeiro lugar. O presidente Lula mostrou que quem defende o Brasil é o PT. Enquanto os bolsonaristas estão tentando salvar da pele dos crimes que cometeram, colocando o país como refém de uma guerra econômica produzida pelos Estados Unidos. Então agora já não se trata mais de uma polarização entre petismo e bolsonarismo. Na verdade, as eleições do ano que vem serão entre quem defende o Brasil e quem não defende o Brasil. E quem defende o Brasil, Luiz, quer um combate à fome. Quem defende a família, Luiz, defende a Minha Casa Minha Vida, porque a família precisa de uma casa. Quem defende o Brasil, defende o SUS, porque ninguém quer ter um filho doente e passar a noite na esquina de um hospital esperando atendimento. Quem defende o Brasil é o PT. Professor Nili, aí que está uma contradição entre a população e o PT, né? Porque, veja, você falou de vários programas sociais aí que foram criados pelo PT, pela esquerda, né? O Bolsa Família, o Pé de Meia agora, né? O FIES, né? O FIES, a Minha Casa Minha Vida, né? Mas o povão, por exemplo, no Estado, o povão que vota, né? Ele vê isso, que isso é obra de Lula, tanto que Lula ganha, mas não vê isso como obra dos petistas. O que falta para essa conexão? Comunicação articulada com formação, política e cultura. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa comunicar, entrar na agenda do século XXI da comunicação. A gente tem que mostrar que o presidente, sem uma base de deputados, não faz nada. Então é criar uma cultura de voto 13. É o voto na legenda, é o voto no PT. Mas então, vocês estão priorizando, então, o Lula, e não o Estado.
Não, eu estou falando de uma forma geral. As eleições acontecem nos municípios, a vida acontece nas cidades. Sim, quando a gente fala do presidente Lula... A minha indagação é que o povo, a população já enxerga Lula como o criador do Bolsa Família, do Pé de Meia, do Minha Casa Minha Vida, esses programas sociais todos que mudaram a realidade de muita gente aí no país. E já entende, tanto que no Tocantins o PT tem ganho seguidas vezes para a presidência da República. Então, o que eu estou tentando entender e tentando provocar o senhor é o seguinte, que há um vácuo entre o que o pessoal acha do Lula, a população do estado do Tocantins acha do Lula, e o que acha dos petistas, né? Porque os petistas, por exemplo, na última eleição, por exemplo, não elegeu nenhum deputado estadual, não elegeu nenhum federal e não elegeu governador do estado, nem senador. E reduziu o número de prefeitos eleitos. Exatamente. Como é que a gente vai resolver esse problema? Com comunicação. A gente também não pode deixar de esquecer que estamos há 20 anos sob intenso ataque de setores da mídia corporativa, da mídia empresarial e de parte aí da direita que criminalizou o PT. Mas as pessoas reconhecem os governos. Agora, como é que a gente resolve essa questão? E claro que não se fala de Lula sem PT, não se fala de PT sem Lula, que é uma política de comunicação eficiente. E aí, quando não é priorizar apenas o Lula é a representação humana do projeto político do PT. E quando a gente fala de Lula, é explicar de forma muito pedagógica que é na cidade que muda a vida e queremos vereadores e vereadoras do PT, deputadas e deputados estaduais e federais do PT, senador e um governador do PT. Então, o que o presidente Lula faz como exemplo é aquilo que a gente quer realizar nos municípios e no estado. Professor, agora o senhor vai ter uma fase de transição. Quando é que isso deve realmente ser empossado como presidente regional do partido? Eu acredito que deve ser empossado em setembro, em data ainda a ser definida. Estamos negociando alguma transição, aquele negócio de passar documento, porque tem recursos envolvidos aí, né? O PT tem recursos, né? Tem. Nós vamos ter um encontro nacional do PT, sexta, sábado e domingo, em Brasília. Eu sou até delegado nesse encontro. Voltando, já vou entrar em contato para a gente instaurar aí a comissão de transição, para que não tenha nenhum prejuízo das atividades do partido e do seu funcionamento. Lídia, a gente agradece a sua participação aqui no Povo na TV. Infelizmente, né, Luiz, nosso tempo já estourou aqui agora. Agradeço a sua audiência hoje aqui no Povo na TV. Os bastidores da política recebeu aí o presidente eleito do PT aqui no Tocantins, o Nílio William. Quem trouxe pra gente foi Luiz Armando aqui nos bastidores da política. Amanhã, a partir de 11 horas, eu estou de volta com o Povo na TV. Luiz está aqui também, sempre trazendo atualizações sobre os bastidores da política aqui no estado do Tocantins. Muito obrigado por sua audiência, fiquem com Deus e até amanhã.